Oi, meu nome é Esté Vitória e sou do primeiro C. Eu vou me apresentar no trabalho de Física. Vou falar sobre movimento uniforme e os tipos. O que é movimento uniforme? Movimento uniforme é um deslocamento que ocorre com duas linhas retas e com intervalos de tempos iguais. Isso significa que a velocidade é constante, diferente de zero. Quais os tipos? Existem dois tipos de movimento: movimento retilíneo uniforme, quando ele se desloca uniformemente em uma linha reta, e o movimento retilíneo uniformemente variado, quando a velocidade varia ao longo do tempo. Olá, meu nome é Sara Vitória e eu vou falar sobre as fórmulas e gráficos do movimento uniforme. Antes de começar, seria interessante falar que a sigla ou abreviação de movimento uniforme é MU. Muito simples, M, movimento, U, uniforme, movimento uniforme. Existem dois tipos de movimentos uniformes que vão ficar evidentes nos gráficos. Eles são o movimento ascendente e o movimento descendente. Os ascendentes são os movimentos progressivos. E o que são movimentos progressivos? São aqueles em que o móvel caminha no mesmo sentido da orientação da trajetória, diferente dos movimentos retrógrados, que são quando o móvel caminha em sentido contrário à orientação da trajetória. Continuando, os ascendentes são os movimentos progressivos e os corpos se afastam do referencial. E o que é referencial? É a posição em que se encontra o observador. Já os movimentos descendentes são movimentos retrógrados ou regressivos para melhor compreensão, e os móveis se aproximam do referencial. Então, os ascendentes são progressivos e se afastam do referencial, enquanto os descendentes são retrógrados e se aproximam do referencial. A fórmula que representa o movimento uniforme é V igual a S sobre T, ou seja, velocidade igual a espaço sobre tempo. Equação horária da posição, a famosa fórmula do sorvete. S é igual a SO mais V vezes T. S é o espaço final, SO o espaço inicial, que não é necessariamente zero, V é a velocidade, que lembrando é constante no movimento uniforme, e T é o tempo. Dá para ver direitinho? Usamos a fórmula do sorvete para calcular a posição de um móvel em uma variação de tempo. Já usamos a fórmula normal, aquela que eu falei no início, para encontrar a velocidade de um deslocamento. Para o Sistema Internacional de Unidades, o deslocamento precisa estar em metros e o tempo em segundos. Sendo assim, a velocidade será medida em metros por segundo, o que é diferente do que a gente vê no dia a dia, que a gente sempre vê em quilômetros por hora. Para transformar metros por segundo em quilômetros por hora, é só multiplicar por 3,6. O contrário é só dividir por 3,6. Ou seja, se você quiser transformar quilômetros por hora em metros por segundo, é só dividir por 3,6. Isso aqui. Inclusive, eu tenho que mostrar isso aqui também. Pausa. Agora vamos para os gráficos. O gráfico de ST. Quando a seta estiver subindo, significa que é positivo. Quando a seta estiver descendo, significa que é negativo. Agora, os gráficos do VT. As retas elas estão na horizontal e isso significa que elas são constantes. Quando a reta estiver em cima, significa que ela é positiva. E quando a reta estiver embaixo, significa que ela é negativa.
É isso aí, espero que tenham gostado e fiquem com Deus. Boa tarde, eu sou Guilherme de Oliveira França, aluno do primeiro ano C, estudo na escola em André Cordeiro e hoje vim exemplificar um pouco sobre função horária. A equação dada para resolver um movimento uniforme é a posição final é igual à posição inicial mais ou menos velocidade vezes o tempo. O S é a posição final, o S0 é a posição inicial, o V é a velocidade, tem que ser constante, senão não é movimento uniforme, é movimento variado, e o T, que é o tempo. Aí eu fiz uma questão para dar um exemplo. Em uma retilínea, um carro sai do ponto 5 e quer chegar ao ponto de origem, com velocidade constante de 100 km por hora. Quanto tempo levará para ele chegar ao ponto de origem? O movimento que ele vai fazer aqui é retrógrado, porque ele quer sair do 5 para voltar para a origem. E ao mesmo tempo que ele está fazendo isso, o tempo aumenta, então é retrógrado. A posição final, que é 0, que é onde ele quer chegar, é igual à inicial, que é o 5, onde ele já está, menos, porque é retrógrado, 100, que é a velocidade, t, que é a incógnita. Organizando, ficou 100t é igual a 5. Então, o tempo é igual a 5 sobre 100. Então, o tempo que ele levará para chegar ao ponto de origem será 0,5 de hora. Pronto, pessoal, essa foi um pouco um exemplo para entendermos o que é função horária. Obrigado, tchau. Oi, eu me chamo Thalita e irei mostrar um exemplo de cálculo de movimento uniforme. Número 1. Um observador percebe que o veículo, inicialmente a uma distância de 30 metros, afasta-se com velocidade constante de 90 km por hora. Em relação a este movimento, responda. Letra A. Qual é a classificação do movimento deste veículo? Como o veículo afasta-se de seu observador, o movimento é progressivo e constante. Trata-se de um movimento uniforme e progressivo. B. Determine a função horária da posição desse veículo em unidades do SL. Para determinarmos a função horária do movimento, precisamos ler o exercício e identificar algumas grandezas, como a posição inicial e a velocidade. Ao fazê-lo, é possível perceber que a trajetória do veículo foi inicializada na posição 30 metros. Logo, o S0 é igual a 30 metros. Já a sua velocidade de 90 km por hora precisa ser expressa no SL. Para isso, basta dividi-la pelo seu fator 3,6. Portanto, V é igual a 25 metros por segundo. C. Em qual instante de tempo esse veículo estará na posição 80 metros? Podemos calcular o instante em que o veículo passará pela posição S igual a 80, substituindo esse número pelo espaço final, como nesta fórmula aqui. S é igual a 30 mais 25t. 80 é igual a 30 mais 25t. 25t é igual a 50. Tempo, que é t, igual a 50 dividido por 25. Tempo é igual a 2 segundos.